O que pede Jesus com a pobreza de coração? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Pobreza de coração. Estamos vendo o 10º mandamento. E o 10º mandamento da lei de Deus, este mandamento que nos leva a nós meditarmos. A nossa reflexão sobre o 10º mandamento, não cobiçarás as coisas alheias, nos leva a ver o que há de positivo neste mandamento. E a pergunta 532 do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, ele trata justamente disso. O que pede Jesus? Veja, Jesus nos pede com a pobreza de coração. Devemos ter a pobreza de coração. O que pede Jesus com a pobreza de coração? O que Jesus, na verdade, quer é que nós prefiramos, antes de tudo, acima de tudo, que Ele seja o nosso Senhor. O único apego nosso seja Jesus. Não nos apegamos aos bens e apegados a eles, porque é com Ele que nós iremos ficar por toda a eternidade com Jesus. Não quer dizer que nós, já aqui na Terra, façamos uma bonita experiência, por isso confiar na providência divina. Tem uma frase que diz assim, que eu gosto muito de repetir: Deus provê e Deus proverá, e a sua misericórdia não faltará. Vejam, Deus provê e Deus proverá, e a sua misericórdia não faltará. Portanto, confiar na providência divina é a certeza que Deus, que olha os lírios do campo, que cuida das aves do céu, vai também cuidar dos filhos e filhas que confiam nele e que buscam o reino de Deus, que procuram confiar cegamente na divina providência. E é isto que Deus pede. Ter uma atitude positiva, atitude essa que o apego impede, porque quem faz dos bens um Deus, ele está deixando claro que não crê na providência divina e também que tem que trabalhar para ter mais e mais para garantir este futuro, que este futuro nunca chega e que um dia a morte está diante da pessoa e de repente a pessoa vê que não existe mais futuro e de que adiantou uma luta, às vezes, bens adquiridos na injustiça. E eu repito, possuir bens não há nada de errado. Quanto a isso, apegar-se a bens, idolatrá-los, é fazer deles um Deus. E quando alguém tem um bem como um Deus, vive em função dele e é escravo dele. Tudo tira em torno daquele bem, tudo gira. E o pior, muitas vezes os pais, donos destes bens, não abrem espaço para os filhos irem assumindo o comando como se eles nunca morressem. Portanto, confiar na providência divina. Jesus disse: felizes, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Lá em Mateus 5:3. No Sermão da Montanha, lá ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, são aqueles desapegados. Tive a oportunidade de visitar aquela montanha, que na realidade não é também uma montanha assim, mas é uma suave subida, tendo à sua frente uma linda visão do lago de Tiberíades. Mas esta passagem marcou tanto os apóstolos naquele dia. Por quê? Porque Jesus deu uma síntese daquilo que ele queria deles e de como iria ser toda a pregação. E marcou tanto que a chamaram de Sermão da Montanha. Por quê? Porque os desapegados são aqueles que passam por este mundo, usam destes bens, mas não se lembram sempre daquilo que Paulo diz. Se lembram sempre daquilo que Paulo diz. A figura deste mundo passa. Nós não temos aqui uma tenda permanente, somos passageiros. E a vida aqui na Terra passa como uma pessoa, ou melhor, como uma Páscoa, e é uma passagem em direção a Jerusalém Celeste, onde teremos a divina providência e vamos encontrá-la. E ela vai nos dar maior riqueza que a participação eterna na sua vida. Se confiamos nela, nesta vida, a pobreza de espírito é um dom, é uma graça. Então podemos e devemos pedi-la ao Senhor. E se você tem uma tendência a apegar-se àqueles bens,
porque cada um de nós tem um defeito dominante, um tende mais para a sensualidade, o outro busca mais o poder, aquele outro se apega aos bens. Então cada um de nós acaba sendo levado pela tendência que domina o seu coração. E assim é a fonte dos demais erros e pecados. Então, se você tiver essa tendência de se apegar aos bens, peça a Jesus esta liberdade de espírito. Ele deu a sua vida, derramou seu sangue. Para quê? Para que pudéssemos como Ele. E Ele passou a vida dizendo que não tinha nem sequer um travesseiro para repousar a sua cabeça. Estava livre, estava desimpedido. Não apegou-se a nada. Nasceu numa manjedoura, numa gruta, onde tinha os animais. E me deixa impressionado tamanho desapego de um Deus menino. Sabem por quê? Porque ele estava apegado à vontade de Deus Pai. Deus, Espírito Santo. E fez a vontade do seu Pai do céu. O absoluto, a sua vida, para que você seja então realmente esta pessoa desapegada, livre e possa servir ao Deus verdadeiro. Para isso, façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue e a alma divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.